Olá pessoal, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e eu queria novamente comentar sobre alguns aspectos do crime do artigo 268 do Código Penal, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Eu já escrevi alguns textos, fiz alguns vídeos comentando sobre este tipo penal, mas uma outra preocupação ou uma outra crítica, um outro estudo, uma outra análise eu trago agora a efeito para vocês. É o seguinte, nós temos visto aí pelo Brasil afora inúmeros casos de pessoas que estariam sendo presas sob o argumento de cometerem este crime do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva. O que diz este artigo? Ele diz que a pessoa não pode descumprir uma determinação do poder público que tem a finalidade de impedir a propagação ou a introdução de uma doença contagiosa, certo? É basicamente isso. Pois bem, mas esse tipo penal ele tem algumas características próprias e nós vamos analisá-la neste momento. Esse crime ele é conhecido como norma penal em branco. Na doutrina ele é conhecido assim. E por quê? Porque ele necessita da complementação de uma outra norma para que possa ser compreendido e também o tipo penal possa estar completo. Quando se diz na norma primária, lá descrita no artigo 268, que é proibido alguém descumprir uma determinação do poder público, eu preciso saber que determinação é essa. Essa determinação só pode ser trazida por este poder público, pela administração pública, pelos órgãos competentes ou pelas autoridades competentes para a edição dessa determinação sanitária. Então, a norma penal em branco é isso, é aquela que necessita de uma complementação de uma outra norma, seja de nível legal ou infralegal, para que possa ser compreendida e a conduta criminosa seja perfeitamente descrita no tipo penal. Pois bem, mas ela também é conhecida como norma penal em branco heterogênea. E por que heterogênea? Porque essa complementação que vem para a norma primária, ela não provém da mesma fonte que esta norma primária. É dizer, a norma primária, descrita ali no artigo 268, proveio do Congresso Nacional, dos representantes do povo, ao passo em que essa determinação do poder público provém das autoridades administrativas, que não são eleitos, aliás, podem ser eleitos pelo povo, mas não fazem parte do poder legislativo. Portanto, não submeteram essa determinação ao Congresso Nacional. Então, quando vem esta complementação de uma outra fonte, e sobretudo se ela é infralegal, diz-se que a norma penal é norma penal em branco e heterogênea. Mas aí algumas críticas são tecidas a esta norma penal, inclusive hoje o professor Rogério Greco, entre outros, Nilo Batista também criticam essa norma penal heterogênea. Por quê? Porque ela feriria o princípio da reserva legal. No momento em que você, para a criminalização de uma conduta, se socorre de uma norma infralegal, você estaria quebrando o princípio da reserva legal, que diz que as condutas criminosas só podem ser veiculadas por leis e leis essas provenientes dos representantes do povo. Se eu digo que para compreender, para se inteirar uma norma penal, é necessário um ato administrativo de uma autoridade sanitária, eu estou submetendo a criminalização de uma conduta a uma pessoa que não foi eleita para isso. E muito menos estará complementando com uma lei. Ela não complementa a norma primária com uma lei federal. Ela está complementando com um ato administrativo, que não é lei. Então, a partir disso, ela consegue veicular uma conduta criminosa, mesmo que em ajuda ao preceito primário, mas veicula uma conduta criminosa por meio de um ato administrativo. Isso é inconcebível diante do princípio da reserva legal. Essa é a crítica profunda que a doutrina traz à norma penal em branco heterogênea, que é esse do artigo 268. Nesse passo, na prática, nós estaríamos
criminalizando condutas por meio de atos administrativos, porque acaba que o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito de alguma cidade é que vai ficar com a norma nas suas mãos, podendo modelá-la conforme ele quiser. Se ele quiser determinar que o crime do artigo 268 seja ficar sozinho numa praça, ainda que sem aglomeração, ele poderá fazer isso. Se ele disser que seria crime também você permanecer em frente à sua casa, na rua, que é um local público, ele poderia também fazer isso. Então a norma penal acaba ficando a cargo da administração pública. Ocorre o que chamamos de uma administrativização do direito penal. E isso é muito perigoso. Portanto, a crítica que venho levar a efeito é que na edição dessas normas administrativas para a complementação do artigo 268, há de ser observados alguns limites. E esses limites são os próprios princípios e a ordem lógica da Constituição, que não podem ser feridos, ao ponto de você negar em absoluto o exercício completo, ou melhor, o exercício de uma garantia individual, seja a liberdade de locomoção, seja a liberdade de permanecer em algum lugar. Todas elas podem ser limitadas, mas não tolhidas, esvaziadas por completo, tá certo? Então, fica aqui essa crítica, que não é só minha, mas da doutrina, como eu acabo de dizer, e vamos continuar estudando e analisando esse exercício do poder penal em tempos de pandemia. Um grande abraço e tudo de bom.